Vamos receber o Senior Fellow do Center for Security Policy e autor de When China Attacks, Coronel Grant Newsham. Coronel, bom dia. Obrigado por participar conosco. Então, a China já respondeu a isso. Eles condenaram esse ataque e disseram que isso prejudica a credibilidade de Washington e estão preocupados que a situação possa sair do controle. Então, isso é o que eles estão dizendo publicamente. Mas a portas fechadas, quais conversas estão realmente acontecendo quando se trata de tomada de decisão em áreas-chave de interesse, incluindo agressão, possível agressão contra Taiwan? Bem, o que eles estão observando é essa grande mudança que aconteceu nos Estados Unidos. De repente, você tem um presidente que tem um pouco de firmeza e fez o que precisava ser feito pela primeira vez em 45 anos. Quando atacou o Irã. Os iranianos estão em guerra conosco há 45 anos, na verdade 46. Eles mataram alguns milhares de americanos, feriram e mutilaram muitos outros, e ninguém jamais fez nada além de enviar paletes de dinheiro e tentar negociar um acordo. E aqui você tinha alguém que os atacou. Então a China também estava olhando para Taiwan e pensando, talvez os americanos não sejam tão sérios assim. E isso levantou algumas dúvidas no cálculo da China em relação a Taiwan, quando eles olham para o que acabou de acontecer no Irã. Mas, claro, precisamos ver como isso vai se desenrolar, porque a China tem ficado muito satisfeita em ver os americanos ocupados no Oriente Médio. Isso significa que você não pode prestar tanta atenção ao Pacífico Ocidental, a Taiwan? Esse é um ótimo ponto sobre como isso pode ir para um lado ou para o outro. E antes desse ataque, Coronel, houve relatos de voos de carga chineses se aproximando do espaço aéreo iraniano. O que você acha que isso significa? Bem, pode ser. Sempre há coisas que não sabemos que acontecem. Eles certamente estavam enviando coisas para a Rússia no início da guerra da Ucrânia, e o governo abafou tudo. Então, essa é uma possibilidade. Mas a questão maior é que a China tem sido o principal apoiador do Irã há décadas, e isso inclui fornecer muito dinheiro a muitas armas que os iranianos entregaram ao Hezbollah, ao Hamas, aos Houthis também. E agora a China, na verdade, compra 90% do petróleo do Irã. Isso representa cerca de 20% do PIB do Irã. E esse é o verdadeiro problema aqui, é a quantidade de apoio que a China tem dado ao Irã e usado o Irã realmente como um instrumento, como um proxy, para atacar os aliados dos Estados Unidos na região, para causar caos. E isso, do ponto de vista chinês, funciona a favor deles. Agora precisamos nos perguntar, vamos cortar as exportações de petróleo do Irã e forçar os chineses a comprar petróleo em outro lugar? Bem, essa é uma ótima pergunta, Coronel, porque ontem o parlamento do Irã aprovou um plano para fechar o Estreito de Hormuz, o que bloquearia $1 bilhão em embarques de petróleo por dia. Essa é a retaliação iraniana, mas, como você disse, isso impactaria muito mais a China do que os Estados Unidos. Então, aqui está o secretário de Estado, Marco Rubio, ontem. Veja isso. Você espera que o Irã tente fechar o Estreito de Hormuz para tentar interromper o transporte de petróleo pelo mundo? Bem, eu encorajaria o governo chinês em Pequim a ligar para eles sobre isso, porque eles dependem fortemente do Estreito de Hormuz para o seu petróleo. Se eles fizerem isso, será mais um erro terrível. Seria um suicídio econômico para eles se fizerem isso. E nós mantemos opções para lidar com essa situação. Então a China faz isso? Eles ligam para o Irã e dizem, não fechem o Estreito de Hormuz? Eles podem fazer isso. Ou podem dizer, deixem apenas os navios chineses passarem, como fizeram no Mar Vermelho com os Houthis. Então isso é uma possibilidade. Mas fechar o Estreito de Hormuz é, na verdade, mais difícil do que você imagina. Já tentaram isso antes, nos anos 80, e os iranianos não conseguiram. Mas isso exigiria um comprometimento maior das forças do Zebelewa. E não parece que temos muitos aliados dispostos a se envolver, mas talvez possamos constranger alguns a isso. Então, é mais fácil falar do que fazer. Mas isso é uma preocupação. Se a China vai realmente nos ajudar ou nos fazer algum favor, eu duvido disso. Deveríamos realmente dar a eles uma escolha. Vocês querem fazer negócios com o Irã ou querem fazer negócios conosco? Se fizermos isso, a China talvez passe a agir de forma um pouco diferente. Sim. Ontem, o vice-presidente J.D. Vance disse que China, Rússia e Estados Unidos têm uma coisa em comum. Nenhuma dessas nações quer que o Irã obtenha uma arma nuclear. Isso é verdade? E se for, você acha que o presidente Trump algum dia receberá um agradecimento privado da Rússia ou da China? Não tenho tanta certeza disso e não sei se os russos ou os chineses realmente se importam tanto assim se os iranianos tiverem armas nucleares. Olha, eles permitiram que os paquistaneses tivessem armas nucleares, que os norte-coreanos tivessem armas nucleares. Tudo isso foi desenvolvido com assistência chinesa e os russos também desempenharam um papel nisso em ambos os casos.
Então, não sei se realmente temos esse interesse em comum, como a administração pode pensar. Coronel Grant Newsham, muito obrigado por se juntar a nós nesta manhã. Um alerta da Fox Business. O parlamento do Irã votou a favor de fechar uma importante rota marítima, colocando em risco até 1/5 do suprimento mundial de petróleo. Isso pode custar caro para os fornecedores, já que a Forbes aponta que cerca de $1 bilhão em petróleo passa diariamente pelo Estreito de Hormuz. Cheryl Cassoni, da nossa rede irmã Fox Business, está aqui com os detalhes. Cheryl. Bom dia. Sim, quando os preços do petróleo, na verdade, começaram a ser negociados ontem à noite, vimos um aumento inicial. Agora já vimos esse movimento recuar um pouco. Porque a questão é, se eles decidirem eventualmente fechar o Estreito de Hormuz, e isso ainda não está certo, pois o Conselho de Segurança do Irã é quem tem a decisão final sobre isso, isso significa que 20% do petróleo mundial vai ser, interrompido. Mas isso é um problema pessoal para a China, porque 3,3 milhões de barris por dia vão para a China através do Estreito de Hormuz vindos do Irã. E se você ouvir o secretário Rubio, que esteve com a Maria ontem na Fox News, ele diz que esse não é um bom plano para o Irã. Assista. Você espera que o Irã tente fechar o Estreito de Hormuz para tentar interromper o transporte de petróleo pelo mundo? Eu encorajaria o governo chinês em Pequim a ligar para eles sobre isso, pois dependem do Estreito de Hormuz para seu petróleo. Se fizerem isso, será mais um erro terrível. Seria suicídio econômico para eles se fizerem isso e mantemos opções para lidar com essa situação. Então aqui está um número bem rápido da Forbes. Mais da metade da energia que passa pelo Estreito, de novo, vai para a China. Então, se você olhar para um mapa aqui, só para dar uma ideia para vocês do que estamos falando e por que o Estreito de Hormuz é tão crucial para o fornecimento global de petróleo. Ele conecta o Golfo de Omã ao Golfo Pérsico. Mas veja, no fim das contas, realmente, a pressão pode recair sobre a China para lidar com o Irã. O que aqueles aviões estavam fazendo indo para a China? Quer dizer, desculpe, indo para o Irã, aqueles aviões chineses. Vocês sabem, há muitas perguntas aqui, pessoal. Sim, é isso mesmo. Nós estávamos conversando com o coronel Grant Newsham, que se tornou um especialista em China. E ele disse que a China poderia fazer essa ligação para o Irã. Mas o que eles poderiam dizer é, vocês podem fechar o estreito, mas deixem nossos navios passarem. Então, essa pode ser outra possibilidade real. Há também outra possibilidade aqui que é lamentável. E eu ouvi você falar sobre isso na última hora do programa, que é a possibilidade de vermos ataques em menor escala. Poderia ser o IRGC, ataques de pequenos barcos contra embarcações. Não embarcações iranianas, que estão exportando petróleo para a China, mas outros navios do mundo, navios globais que estão indo para outros destinos, e esse é outro problema. Existem outras formas de o Irã tentar encontrar uma maneira de reagir contra os Estados Unidos. Mas eu realmente acho que está claro que a economia da China depende do gás iraniano barato, gás abaixo do valor de mercado. Algo assim poderia prejudicá-los. Então, nesse sentido, será que a China acabaria pressionando por uma resolução se eles decidirem, se o Irã decidir fechar o Estreito de Hormuz? Com certeza é fascinante de assistir. Eu sei que a Cheryl vai falar muito mais sobre isso. Nas próximas 3 horas, Mornings with Maria. Cheryl, obrigado. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Co-apresentadora Taylor Higgs, bom dia. Bom dia. Então, se o Irã realmente fechar o estreito, como isso impacta os americanos aqui no país, no posto de gasolina? Sabe, eu não tenho certeza se isso realmente afeta. Isso imediatamente, porque primeiro somos muito mais independentes do Irã e de todo o suprimento global de petróleo do que éramos, vamos falar, lá nos anos 1990, quando o Iraque invadiu o Kuwait, e então tivemos que nos envolver, e aí foi toda uma outra questão com o petróleo. Então, a boa notícia é que desde então nós diversificamos totalmente. Outra boa notícia é que o Trump foi à Arábia Saudita e ao Oriente Médio no mês passado, certo? E reforçou todo o nosso apoio por lá. Então, para complementar o que a Cheryl disse, a Arábia Saudita, se eles fecharem o Estreito de Hormuz, a Arábia Saudita tem canais pelo Mar Vermelho, onde eles ainda poderiam exportar petróleo e, novamente, isso representa apenas 20%. Então, há outros mecanismos, eu acho, que o Oriente Médio poderia acionar, e o Trump fez um trabalho muito bom tentando isolar o Irã. Límetros. Então, vamos falar rapidamente sobre o Iraque invadindo o Kuwait em 1990. Os preços do petróleo disparam, o S&P 500, os mercados de ações caem. Então, se você acordou esta manhã e pensou, vou vender toda a minha carteira de ações, estou completamente assustado, acho que isso é a Terceira Guerra Mundial, você despenca 20% 2 meses depois e então recupera 24%, até mesmo antes dos Itaúá se envolverem em janeiro seguinte.
Até abril do ano seguinte, você já recuperou todo esse dinheiro e ainda mais. Então, acho importante que os americanos acordem e digam: isso é muito diferente de 30, 40 anos atrás. Certo. E sabe, estamos mais diversificados e temos uma economia muito mais resiliente. Então, essa é a boa notícia. Você falou acordar, pessoas acordam às 5h45. Sim, dia. Ligar. Bom dia. Eles ligam esse programa e nesta manhã acompanham os negócios nesse horário. Sim. Hoje de manhã eles estão se perguntando um valor em dólar ou centavos, um valor em centavos que a gasolina vai aumentar na bomba. Sim. Se entendi você não acha que vai subir tanto assim? Não. Então quero perguntar, quanto vai subir e em quanto tempo? Dizendo, Ouvi. não e não nunca. Eu ouvi de 3 a 6 centavos por galão no curto prazo. Novamente, tudo isso importa, assim como na conversa sobre tarifas. Duração e ex-intensidade. Então, enquanto isso não se prolongar, olhe para o petróleo. Se o petróleo chegar a 80, esse é o sinal de que o mercado está precificando algo mais longo e intenso do que pensávamos. Esse é o preço por barril. Entendi. Não é o preço da gasolina na bomba. Se passar de 80, isso pode se traduzir em talvez 3 a 6 centavos a mais na bomba daqui a, digamos, alguns meses. Também estamos na alta temporada de direção, alta temporada de viagens. Então, os preços do petróleo iam subir de qualquer jeito porque todo mundo está na estrada, indo para a praia ou algo assim. Portanto, é um alerta, mas a boa notícia é que hoje temos uma economia muito mais diversificada do que tínhamos, digamos, nos anos 1990, quando isso realmente nos impactava. Sim. E nesse sentido, tenho mais alguns números aqui. Os Iberdrola importam 0,7 milhão de barris por dia de petróleo bruto dos países do Golfo Pérsico através do Estreito de Hormuz, o que representa 3% do nosso consumo. Sim. De 70% a 82% de todo o petróleo que sai do Estreito de Hormuz tem como destino os mercados asiáticos. Então, o maior destinatário é, sem dúvida, a China. Por isso, Marco Rubio disse ontem no Morning America. E eu recomendaria cautela antes de ficar nervoso com a possibilidade de o Irã fechar o Estreito de Hormuz. A maior fonte de receita do Irã para financiar essas guerras é a venda de petróleo para a China. Eles não podem morder a mão que os alimenta. Nós realmente não estamos comprando, quem está comprando é a China. Então, eles também estavam em uma situação difícil, onde precisavam da receita. A China precisa do petróleo. Eles são dependentes um do outro. Nós não somos mais o principal ator envolvido nessa relação como éramos há 30 anos. A única preocupação é, eu entendo totalmente o que você está dizendo, mas os mercados de petróleo ainda são um pouco interconectados. Vou considerar o pior cenário possível e prometo que depois paro de trazer essas perspectivas negativas aqui. Vamos lá. E se precisarmos aumentar nossa capacidade? Não podemos simplesmente construir uma refinaria em uma semana. Temos capacidade para aumentar a produção a partir dos níveis atuais ou já estamos no limite? Então, a boa notícia é que o ponto de equilíbrio, que é o caso da Chevron, Exxon, eles conseguem lucrar quando o petróleo está a $50 o barril. Se o petróleo estiver a $80 o barril, todas essas empresas americanas dos Israelinha, as empresas pensam, ótimo, é lucrativo para mim perfurar porque consigo ganhar dinheiro com o petróleo a $50 e ele está sendo negociado a 80. Sim, isso leva tempo. E sim, esgotamos a estratégia reserva de petróleo. Biden esgotou isso e é por isso que você não deve esgotar, porque em momentos como este você precisa dela. Então precisamos trabalhar para reabastecer isso. Acho que o Trump está tentando fazer isso para que tenhamos essa reserva para recorrer em tempos de crise. Sim. Com os preços baixos do petróleo, quero dizer, novas perfurações foram interrompidas. Então, um aumento no preço pode ser benéfico para a indústria petrolífera americana. Então, outro elemento disso. Taylor, muito obrigado. Ótima análise.